Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Uma quarta-feira que faz a América Latina assistir o retorno de um fantasma, os atentados políticos, as crises políticas que começam com atentados de morte. Foi assassinado essa manhã, em Porto Príncipe, o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, e o país que já estava conflagrado pela grande miséria que o assola entrou em convulsão. Há um golpe de Estado em movimento em Porto Príncipe. E temos uma situação tensa em diversos outros países da América Latina, notadamente no Peru, que não conseguiu concluir o seu processo eleitoral, na Colômbia, onde nós trouxemos aqui o Felipe Seligman, que mora em Bogotá, para que ele, isso há coisa de um mês atrás, a Colômbia já estava conflagrada, para que ele nos desse um pé do que está de fato acontecendo lá. E é claro que essa conflagração, essa crise, ela vem sendo agravada durante e por causa da pandemia, mas também em razão dos processos políticos que procuraram atalhos para instituir, para levar à ascensão de grupos políticos ao poder em diversos países, inclusive aqui também, há campanhas políticas que foram feitas com base no ódio e na divisão nacional, e a ascensão ao poder, como aconteceu aqui, com personalidades descompromissadas com a democracia, descompromissadas com as instituições democráticas e republicanas. Então, temos hoje como convidado especial o ex-reitor da Universidade de Brasília, foi senador por 2 mandatos, o único senador reeleito da história de Brasília. Foi o único que conseguiu a reeleição. Até o momento, se eu não me engano, foi isso, 2 mandatos, até aqui, isso. E foi governador do Distrito Federal, foi ministro da Educação, Professor Cristóvão Buarque, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Eumano, bom dia. Bom dia, professor. Lula, bom dia. É um grande prazer estar aqui com você e com o Eumano, 2 figuras que têm alguns laços. Você, eu vim conhecer mais, só fazem umas 2 ou 3 décadas, mas é pernambucano. E o Eumano, ele não vai gostar, mas são 4 décadas quase que eu conheci como aluno na Universidade de Brasília. Então é um grande prazer estar com vocês, quebrando essa quarentena em que eu estou há tanto tempo. Isso, exatamente. Mano, não sei se eu já te contei isso, O Cristóvão foi aluno do meu avô, e estudou com meus tios, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Porque, ao contrário do que eu imaginava, ele não é economista. A formação original dele é engenharia. Então, há engenheiros que têm uma visão humana para a vida. Eu costumo dizer, Lula, que eu tenho uma carreira. Eu fui engenheiro, economista, eu estou tentando ser filósofo, e se eu viver bastante, quero terminar como poeta. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, senador, a gente sempre chama as pessoas pelo último cargo público que elas ocuparam. Vou usar essa licença poética aqui para tratamento. O país vive, sem exageros, a sua maior crise institucional. E por que vive a sua maior crise institucional da história? Porque talvez nem durante o período da ascensão de Vargas como ditador na Revolução de 30, a gente viu um desrespeito
às instituições, uma desqualificação na ocupação dos cargos públicos, um desrespeito ao Estado brasileiro e uma destruição das instituições de Estado e ao Estado. Tem saída para isso? Tem saída institucional para essa crise que a gente vive? Qual é a saída? O país precisa de união nesse momento. Trouxemos aqui o ex-ministro, seu colega, né, da Educação, Fernando Haddad, que foi candidato a presidente da República, e o Haddad nos disse que a união em torno do possível é fundamental e que todos os democratas têm que se unir em torno do projeto que existe e que é palpável para derrotar o que está aí. O que é fundamental, o que é preciso fazer para que a gente avance essa quadra e sobreviva a ela, para começar a reconstruir o país? Obrigado pela pergunta, que me permitiria falar um longo tempo, mas eu vou tentar quebrar para depois, com outras perguntas, avançar. Primeiro, eu quero dizer que o governo que está aí não está provocando só uma crise institucional, está provocando um retrocesso histórico. Vou mostrar a diferença. Os militares provocaram uma ruptura, mais do que uma instabilidade institucional. Implantaram por 21 anos um governo ditatorial terrível. Eu mesmo fiquei 9 anos fora do Brasil por causa disso. Outros foram assassinados, mortos, torturados. Mas não houve retrocesso histórico, houve retrocesso político. Mas eles continuaram um projeto que havia de desenvolvimento, implantando infraestrutura, implantaram até universidades, transformaram as universidades municipais, como era a minha Escola de Engenharia de Recife, quando eu entrei, em Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco. Não houve retrocesso histórico, houve retrocesso político e moral, do ponto de vista da moral política. O atual Bolsonaro, ele está provocando uma decadência nacional. O Brasil hoje é um país em decadência. Em decadência do ponto de vista político, obviamente, mas também decadência do ponto de vista da infraestrutura, decadência do ponto de vista da economia. É um país em decadência. Isso que é trágico. Porque os 200 anos que nós temos de história, desde o Império e da República, são um período de ascensão. Ascensão às custas do povo, com desigualdade, com pobreza, mas é uma ascensão. Agora, a sua pergunta, tem saída? Tem. Eu creio que o Fernando Haddad tem toda a razão, até porque, pelo respeito que eu tenho por ele, e até uma certa amizade, votei nele no segundo turno da última eleição, manifestei isso publicamente, logo no primeiro dia, depois do primeiro turno. Ele tem toda a razão. E acho que ele é um dos nomes que procura encontrar saída. A saída são duas coisas, mas nas duas coisas a palavra unidade é chave. Nós precisamos de uma unidade dos democratas, independente das suas visões específicas, suas ideologias, suas prioridades. Precisamos de uma unidade, senão corremos o sério risco da reeleição. E aqui um parêntese. Se o Bolsonaro for reeleito, não é apenas a reeleição de um presidente, é a opção por um modelo. O primeiro Bolsonaro foi eleito por falhas nossas, dos democratas, durante os 26 anos progressistas que tivemos no poder, por uma tentativa de algo diferente. Agora não. Agora, quem votar no Bolsonaro está votando por esse modelo, por esse estilo. Será uma opção nacional. Isso é que é grave. Então, precisamos de uma unidade para impedir isso, essa tragédia. Mas vamos precisar também de uma unidade para o governo que virá depois, que eu costumo dizer que será um governo de transição. Por isso eu insisto que o próximo presidente assuma que ficará só 4 anos, para que aqueles que têm suas posições ideológicas, suas posições de prioridade, possam vir em 2026. Em 2026, a gente abre o debate entre os democratas. Eu quero ir para esse debate, não como candidato mais, mas para dizer o eixo do progresso é a educação. Hoje não é hora de discutir isso, do ponto de vista eleitoral.
Hoje eu não vou cobrar isso do candidato a presidente. Por isso que eu quero que ele fique 4 anos. Eu vou cobrar é que ele retome a marcha do progresso brasileiro, superando a tragédia Bolsonaro. E o Haddad tem razão. Sem unidade, corremos o risco não só da reeleição do nome Bolsonaro, mas da opção nacional por um modelo autoritário, antiquado, reacionário e que está jogando o Brasil numa posição lanterna no cenário mundial. Professor, posso perguntar, Lula? Claro. Professor Cristóvão, como você se referiu aqui, nós nos conhecemos há muito tempo, mais precisamente em 1984, que era o ano das diretas e um ano que estávamos em plena redemocratização, tanto na universidade quanto no país. Então, lembro disso porque nós estamos num momento agora, e naquele momento houve uma união de amplos setores, pelas diretas, depois para a eleição de Tancredo, nem tanto, o PT ficou de fora, mas havia um sentimento de união na sociedade, por isso que eu relembro lá esse período. De lá para cá, muita coisa aconteceu na história do país, muita coisa aconteceu na sua trajetória. Sua trajetória tem sido, nos últimos tempos, de atrito com esses setores do PT. Você recebe muita crítica, bastante, desde principalmente o período do impeachment da Dilma. E eu queria, então, ouvi-lo um pouco mais sobre isso. Nesse ambiente de união nacional, você está disposto, você acha, como hoje o Lula é o candidato mais bem posicionado nas pesquisas para vencer Bolsonaro, colocação na sua primeira colocação, eu queria saber, você pensa em apoiar o presidente Lula, se for esse o cenário de 2022? Lógico, contra Bolsonaro, sem dúvida alguma. Mas eu vou mais longe. Muitos falam aí que apoiaram o Lula no segundo turno. Eu não teria o menor problema de apoiar o Lula no primeiro turno, se essa for a convergência que nós construamos. E nesse bloco democrata, não petista, digamos, eu costumo dizer o seguinte: a escolha do Lula já é uma questão do PT, seu partido, como também a do Ciro, é uma questão do PDT, como também de cada um outro. Agora, nós não podemos excluir o Lula como uma alternativa possível de todos os democratas já no primeiro turno. Isso para dar uma dimensão a uma vitória, uma dimensão que permita construir esse governo de reconstrução? Que permita construir governo de reconstrução, claro, também, mas mais que isso, que permita calar a boca das milícias, que permita impedir um terceiro turno que o Bolsonaro vai tentar. Mas eu quero retomar a isso. Então, cada partido lança o seu candidato ou apoia um candidato de outro. Não vejo por que quem não é do PT já começar lançando Lula. Entretanto, nesse bloco geral, é uma estupidez não reconhecer, primeiro, que o PT é um partido mais forte, e segundo, que o Lula é o nome mais forte. Então, acho que deveríamos sentar todos, inclusive com o Lula, e dizer qual o melhor candidato de todo o espectro democrata para ganhar a eleição. Do ponto de vista de ter voto, não há dúvida que é o Lula. Tem muito mais do que Ciro, do que qualquer um desses outros, pelo menos hoje. E dá para a gente pensar que vai ter também lá em outubro do próximo ano. Do ponto de vista da rejeição, o Lula ainda tem mais do que outros. Primeiro, porque todo mundo que está na frente tem rejeição. Segundo, pelo que houve nos últimos meses ou anos. Não vou discutir se justa ou injustamente, mas criou-se um carimbo de rejeição. Então, o Lula devia sentar com todos e todos com o Lula e discutirmos. É o Lula que tem mais chance de derrotar? Ou é outro nome com o apoio do Lula? Porque eu tenho dito que, sem o apoio do Lula e do PT, ninguém chega ao segundo turno dos democratas. E sem o apoio dos outros, podemos ter a repetição de 2018, em que tínhamos um ótimo candidato, excelente, que é o Haddad, e perdeu. Quanta gente não votou no Haddad, desculpe, no Bolsonaro, porque era o Haddad? E quanta gente não foi para Paris, não ficou em casa, não votou nulo, porque não queria votar no PT? Eu acho que essa conversa devia ser feita junto com o PT, junto com o Lula. E, de repente, chegamos à conclusão que é o Lula.
eu não teria o menor constrangimento, não tem, aliás, não é constrangimento, eu não tenho razão para não votar no Lula no primeiro turno se for um nome que a gente veja como melhor. Um desses dias alguém vai dizer que não, Lula é autoritário. De onde Lula é autoritário? Em que momento ele foi autoritário durante os anos todos do governo? Aliás, nem ele nem deu. Então, autoritarismo não cabe. Aí alguns vêm com o discurso, mas Lula praticou corrupção. Lula foi... O Supremo mostrou que o juiz que o condenou foi parcial. Agora, o que ele terá que explicar... Veja bem, eu não disse justificar, porque o Supremo justificou já ao dizer que o Moro foi parcial. Mas explicar é que no governo dele, não ele, houve sim corrupção. Aquelas malas na casa da mãe do Gedel, ou na casa do Gedel, não foi colocada ali pelo Moro. E eu acho que a explicação não é tão difícil. Ele cometeu um erro ao se misturar com o Centrão. Então tem que explicar. Aquelas contas na Suíça não dava para ser só com o salário dos diretores. Mas isso é uma coisa, houve corrupção no governo. Outra é a suspeita de ter havido corrupção em pessoas do governo que viriam a ser candidato. Eu creio que a explicação disso, não falei meia-culpa, não falei em desculpas, falei explicação, tem que haver uma explicação para quebrar a rejeição. Mas, mano, eu não tenho a menor dúvida que o Lula seria um bom candidato no primeiro turno, de qualquer forma, mas, sobretudo, se ele conseguisse ser o candidato de um bloco maior do que apenas o Partido dos Trabalhadores. Senador, primeiro, corrigindo aqui uma informação que um ouvinte, o Denilson, né, já fez essa correção. As últimas pesquisas, e aliás, hoje sai uma nova pesquisa, esta é uma semana que tem um combo de pesquisas sendo publicadas. Hoje sai a pesquisa Poder Data, e eu acho que entre hoje à tarde e amanhã de manhã sai uma pesquisa IPESP, me parece que tem pesquisa do Datafolha contratada. Essa rejeição ao Lula e isso é fruto desse processo de compreensão do Supremo Tribunal Federal, que o Moro foi um juiz suspeito no julgamento do Lula, né? A rejeição ao Lula já caiu, né? Inclusive ela é menor que a rejeição ao Ciro, que a rejeição ao Dória, o que é espantoso, porque o nível de conhecimento do Lula, né, é maior do que esses dois, né? Então, quando o nível de conhecimento é maior, a rejeição tende a ser maior também, por esses efeitos que você falou. Mas isso já não acontece mais, porque me parece que já existe uma compreensão de uma parte do espectro político, né, na linha desse entendimento, né? Agora, você falou algo muito correto e que tem que ser compreendido aqui, né? Não se pode refutar as críticas ao que aconteceu durante os governos do PT, até porque não acontecia só durante os governos do PT. Quando a gente estava aqui esperando para entrar no ar, estávamos conversando sobre o trapaça, que eu nem falei, que chama Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. E eu estou escrevendo o volume 3 de Trapaça. Estou numa fase de um dos capítulos que trata do rompimento de Antônio Carlos Magalhães com a política, né, do governo Fernando Henrique, com o governo Fernando Henrique do PSDB, e, sobretudo, essa saga política traz muito de política de Brasil e de jornalismo. E um dos elementos desse rompimento foi uma entrevista feita por Eumano Silva, que era o chefe da sucursal da época em Brasília, naquele momento, aí eu falo de 2001, quando o Antônio Carlos foi derrotado na sucessão para o Senado,
e espinafrou o Jader Barbalho, criou uma crise com o Jader, que levou à renúncia dele, né, ao mandato de senador, né, e eu era o editor, né, da revista Época em São Paulo. E o Antônio Carlos foi para Miami, chamou o Eumano para dar uma entrevista em Miami, ele só queria dar essa entrevista fora do Brasil. A entrevista era muito dura, eu vou ler alguns trechos, porque eu recuperei isso aqui agora. A entrevista era muito dura, né, contra o Fernando Henrique, e falava que o Antônio Carlos dizia o seguinte: eu falei da corrupção na Petrobras, né, dos diretores da Petrobras que são nomeados politicamente por esse pessoal aí, que era a turma de onde? Do antigo PDS, que era o PP, que era o Centrão. Né? Eu falei da corrupção no DNR, corrupção do Michel Temer. Eu falei da corrupção no Porto de Santos, aqui no Porto de Salvador. O Gedel, ele fala na entrevista, o Gedel fica com dinheiro, né, dessas nomeações que faz. Isso está lá na entrevista. Então, a questão não houve uma ruptura com esse modelo político. Né? E esse modelo político, a Dilma foi caçada, né, sem crime de responsabilidade, porque foi criado um tipo penal de crime de responsabilidade para se adequar àquele momento. Esse crime não existe mais, porque ele foi desfeito no período do Temer. Né? Então, aquelas pedaladas, foi feita uma modificação na legislação, e ela já não caçaria mais um presidente, né, da República, mas 48 horas antes da votação do impeachment na Câmara dos Deputados, em 2016, o PP, Partido Progressista, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, que apoiavam a Dilma, disseram para a Dilma que votariam contra o impeachment. 24 horas depois e 24 horas antes da votação do impeachment, eles mudaram de posição. E foi essa mudança de posição desse centrão, né, que permitiu a abertura do processo de cassação. Eu falo isso para te perguntar, e você foi governador aqui também, enfrentou uma Câmara Legislativa, que é como se chama, né, o que seria a Assembleia Legislativa no Distrito Federal, se chama de Câmara Legislativa, enfrentou uma Câmara Legislativa com uma oposição duríssima. Você tinha como líder da oposição nessa Câmara Legislativa contra o seu governo o Luiz Estevam. Você tinha lá também, como deputado distrital, o Paulo Otávio, dois empresários de grande porte do Distrito Federal e que faziam uma oposição extremamente assodada e extremamente virulenta contra qualquer projeto que saísse do Palácio. Como exercer o poder executivo, como fazer política sem negociar com o parlamento, e que tipo de negociação tem que ser estabelecida para que a gente negocie em torno de ideias e não em torno de, para usar uma expressão do Pazuello, né, em torno de pichulés. Eu vou querer responder isso? Não, eu vou responder logo. Depois eu tento voltar ao assunto do impeachment. Veja bem, tem uma maneira de negociar. O governo quer fazer uma escola, precisa de dinheiro para a escola, precisa ser aprovado no parlamento. Chega para o deputado, de qualquer grupo que for, e discute: olha, esse é o meu projeto. Como é que eu faço para você também se beneficiar? Quer que põe o nome da sua mãe na escola? Ou do seu professor mais antigo? Agora, não trazer os deputados notoriamente corruptos para serem parte do governo, definindo a prioridade. Você faz com que eles se beneficiem da sua prioridade. Eu falo aqui uma coisa. Foi um deputado dos mais ligados ao Roriz que permitiu que houvesse a Bolsa Escola, esse programa que se identifica comigo. Ele votou a favor.
Por quê? Ele percebeu que ele poderia tirar proveito e dizer: eu votei a favor disso. Então tem que haver acordos, mas não tem que haver coalizão, no sentido de viabilizar o governo pagando preço alto. Eu creio que a corrupção do governo Lula não está no DNA do PT de jeito nenhum. Eu mesmo fui do PT, foi o partido que eu tive mais tempo. E um dos partidos, sinceramente, que me abraçou, e eu abracei. Não está no DNA do PT corrupção, ao contrário. É um partido cuja origem, cujo discurso sempre foi da honestidade. Por isso se tem direito de exigir mais dele. Por causa de que essa ideia de que os outros também roubam não pega em quem se elegeu dizendo: eu quero me eleger porque não roubo. Aliás, esse Bolsonaro é um exemplo disso. Não vai demorar para ele dizer que os outros também roubaram. Mas ele se elegeu com o discurso da moralidade e não de que a família era mafiosa. Então, eu acho que dá para fazer, sim, acordos em cada momento. E eu fiz isso. Em cada momento tinha um acordo, tinha uma conversa, tinha concessões, mas não tinha aceitação das coisas de lá. Agora, voltando ao ponto anterior, eu acho que houve, sim, irresponsabilidade, e eu coloquei isso 1 ou 2 anos antes. Eu fiz discursos dizendo que tinha irresponsabilidade fiscal. E eu considero, você, Mano e Lula, que um dos maiores problemas do Brasil é criado pela irresponsabilidade fiscal que a direita praticou no Brasil a vida toda. Aqui para nós, eu fui governador de Brasília, nós somos de Brasília, eu sou pernambucano, você também, a gente se considera brasiliense. Se houvesse a PEC do teto em 54, 55... Não tinham construído Brasília. Congelou aqui a imagem. O seu sinal ficou um pouco mais fraco, né? Acho que vai voltar agora, né? Mas você estava dizendo que se existisse a PEC do teto de gastos em 1954, Brasília não seria construído. Governador Cristóvão, eu acho que você precisa sair e voltar. Pronto. Alô? Será? Eu estou aparecendo bem aqui. Pronto, ok. Voltou sim. Pode falar. Está me vendo ou não? Sim. Tá ouvindo? Voltou. Posso falar? Sim. Ou não? Voltou. Sim, pode seguir. Então, pode seguir. Mostrar. Mas voltando. Ou não havia Brasília, ou havia uma Brasília menos monumental, mais modesta. Juscelino teria chegado em Planaltina e dito: Planaltina agora é a capital do Brasil e vamos fazer ela avançar, melhorar. O Brasil seria melhor. Foi a irresponsabilidade fiscal, que tem a mesma característica da irresponsabilidade. Eu acho que a conexão ficou muito ruim. É melhor você sair e entrar naquele link de novo. Vamos lá. Você não quer sair, é melhor você... Isso, perfeito, né? Então, a gente aguarda aqui o retorno, né, do ex-senador Cristóvão, mas, mano, o que ele falava era isso, né? A questão da responsabilidade fiscal que marca a política. Você está sem som, mano? Ele está reafirmando, na verdade, pelo que ele voltou. Ele voltou aqui. Tá. Pronto, agora está melhor. Então, voltando, eu acho que a irresponsabilidade com a natureza, como se ela fosse infinita, e com o tesouro público, como se ele fosse elástico, são duas causas da tragédia brasileira. A política no Brasil seria muito melhor se há 50 anos a gente respeitasse os limites de gastos. E aí eu quero dizer que o Temer ele deixou de fazer pedalada por causa da PEC do teto. Se ele quisesse, não faria. Não tem como. A gente precisa entender esse senso de limites.
Aí você diz, mas com isso não se faz alguns projetos? Faz. Agora vai ter que tirar dos ricos o dinheiro. O problema é que nós, progressistas, nos acostumamos em oferecer coisas para o povo sem tirar dos ricos. É por isso que tem concentração. A concentração de renda vem no Brasil da irresponsabilidade fiscal, que a gente pode prometer coisas aos ricos, aos pobres, sem tirar dos ricos. É preciso trazer realismo para a política fiscal. E, na hora de ter mais dinheiro para os pobres, como o Brasil precisa fazer, por exemplo, para a educação, não vou nem falar de Brasília, mas para a educação, tirar de onde o dinheiro está e não inventar dinheiro. Não adianta aumentar salário de professor se depois vem a inflação e come o dinheiro do professor. Nós temos esse vício de enganar com a inflação, gastando mais do que se deve. Aí você diz, sempre que gasta mais do que arrecada tem inflação? Nem sempre, mas é muito difícil você sintonizar o gasto extra da receita para que esse gasto gere receita. Por exemplo, pagar salário para professor mais vai aumentar a receita daqui a 20 anos, não no primeiro momento. Então, para aumentar salário de professor, tem que tirar dos juízes, dos parlamentares, tem que tirar dos subsídios fiscais, que o governo Dilma exagerou demais, aqueles 300 bi. A gente tem que trazer o realismo. Essa é outra coisa que o Lula precisa explicar também. Bom, acho que novamente o seu sinal caiu. Está voltando. Vamos parar aqui nesse ponto. Mais uma vez, eu acho que deve sair e voltar. Estamos ouvindo, né, mas ainda está metalizado. É melhor sair e voltar novamente, porque o problema é do sinal, né? São essas empresas privatizadas, né? E se eu sair do lugar, o que é que acontece? Melhora? Agora melhorou. Agora melhorou. Estou nem ouvindo, né? Melhorou. Agora melhorou. Agora está ouvindo. Agora está bom, professor. Pode falar. Isso, pode falar. Pode falar que melhorou. Se cair, eu vou sair do lugar. Tá bom. Ok. Tá. Então é isso. Agora, voltando à sua pergunta, que tem a ver com o futuro. Eu acho que nós precisamos não só ter um candidato, pode ser perfeitamente o Lula. Aliás, hoje, a impressão que eu tenho é que é o Lula que seria. Mas vale a pena ainda especular se não seria outro, com a participação dele. Embora eu reconheça que política se faz com projeto nacional, mas também com a ânima interna, a vontade interna. E, felizmente, Lula está tendo essa vontade. Eu creio que era até capaz dele, já fui presidente 2 vezes, já saí bem como presidente no prestígio internacional e nacional. Eu não quero mais saber disso. Felizmente, ele não está dizendo assim. Ele está dizendo, eu estou aí. Se for preciso, eu estou pronto. Ele vai precisar de governar bem. O Lula tem, talvez, a melhor biografia da política brasileira, pela saída dele lá de Garanhuns, pela carreira dele, por não ter pago pedágio de diploma, nem pedágio de partido conservador, e ter feito um bom governo. Ele tem uma biografia. Essa biografia pode diminuir se ele perdesse uma eleição para o Bolsonaro, por não ter aceito uma unidade, e se ganhar e não puder fazer um bom governo, porque as condições serão bem diferentes agora. Ele não está herdando aquilo que o Fernando Henrique deixou, que foi milhões de vezes melhor do que Bolsonaro. Ele está chegando com o país dividido, inclusive contra ele e o partido. Para ele fazer um bom governo e terminar a sua biografia grandiosa melhor, ele vai precisar de fazer um governo, não é de coalizão, mas é de apoios sérios, de apoios de pessoas que não vão lá para colocar dinheiro em mala nem em conta suíça. E essa unidade tem que transcender, portanto, o processo eleitoral. De certa forma, o Eumano trouxe o exemplo de 85, aconteceu. 85 juntou Marco Maciel e Sarney com Roberto Freire, comunista naquela época. Hoje não mais. Comunista.
com Arraes e Brizola. E o governo de Sarney, queira ou não, teve o apoio, a tolerância desse pessoal. Diga-se de passagem que só quem não votou em Tancredo foi o PT. Cometeu, a meu ver, esse erro histórico. E Jarbas Vasconcelos. Hein? E Jarbas Vasconcelos. Nem me lembrava disso. Mas como pois é, o Jarbas, que estava no PMDB, não votou Eu não sabia, eu não lembrava disso também. Eu acho que foi um erro histórico. Naquela época, era os militares com o Maluf ou o Tancredo. Diferença monumental. Mas hoje é pior ainda. Bolsonaro hoje representa algo pior do que Maluf naquela época. Isso é que eu acho que muitos talvez não concordem, mas eu acho que naquela época a continuidade dos militares com Maluf já era uma melhora. Mas a reeleição do Bolsonaro é uma piora ao Bolsonaro. O Bolsonaro 2.0 será pior do que o Bolsonaro atual. Então, essa unidade deve continuar depois, nem que seja por 4 anos. Professor? Aliás, por 1 ou 2 anos do primeiro momento. E sem isso a gente não dá. Mas voltando a 85 juntou todo mundo, porque era um momento de ou vamos para o desastre ou vamos para algo tranquilizador. É o que a gente precisa hoje. É algo tranquilizador. Não é reformista, não é avançado, não é fazer do Brasil uma grande educação ainda. É algo tranquilizador, que retome a marcha que o Brasil seguia e que não está seguindo. Seguiu com Fernando Henrique, seguiu com... Aliás, desde Sarney, seguiu com Lula, com Dilma, com Temer, e que foi interrompido com o Bolsonaro. A gente tem que retomar a marcha. Professor, eu quero voltar um pouquinho no impeachment. Olhando com o olhar de hoje, nós tivemos o impeachment da Dilma, um impeachment que foi tocado principalmente pelo Eduardo Cunha, um corrupto contumaz, com interesses políticos ambiciosos naquele período. Depois disso, nós tivemos o governo Temer, que também quase sofreu um processo de impeachment em função daquelas gravações da JBS, também um processo complicado. E nós temos agora o Bolsonaro. Só o pedido de impeachment lá contra o Bolsonaro, parece que são 23 crimes listados. Olhando com o olhar de hoje, para você, foi proporcional o impeachment da Dilma a todos dentro desse histórico brasileiro? Proporcional é uma palavra que não dá para pesar, né? Como também essa pergunta podia ser feita por Collor também. Sim, pode sim. Foi proporcional àquela história do Fiat, não é isso? Aquela coisa, não sei. Proporcional não dá. Eu vou dizer, primeiro, que está se dando muita importância ao presidente da Câmara que colocou em votação. Ele só fez isso. Mas não foi ele que conseguiu os 300 e tantos votos. Não foi ele. Mais ou menos, não né, foi professor? Ele. Não, ele trabalhou com uma maioria. Bancada, né? Ele tinha uma bancada que ele comprava uma bancada, né? Se ele tivesse essa força naquela época, ele não teria sido caçado com todos, menos 2, 3 votos, 10 votos. Não teria. Ali foi uma fragilidade absoluta do outro lado da Dilma. E não conseguiu também teve 140 isso. votos. Também. 140. Então não foi ele. Como é o nome dele? Que está preso. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Foi Eduardo Cunha. O que o Eduardo Cunha fez foi colocar em votação. Como eu defendo que o Átila coloque em votação o do Bolsonaro. A cassação, além daqueles centenas de votos pela abertura, teve um processo longo de 6 meses no Senado, com todo tipo de defesa, com toda a participação, com a Dilma recebendo a gente, eu mesmo fui lá conversar com ela no Palácio da Alvorada, continuou morando ali. Os advogados dela foram todo o tempo. Então, foi um processo, eu não sei responder se foi proporcional ou não. Agora, eu digo porque eu votei isso. Foi um erro lógico. Eu me considero a segunda maior vítima do impeachment depois da Dilma. Aliás, a segunda, a maior vítima depois da Dilma fui eu, pelo meu voto. Então, isso é lógico. Um erro pessoal, até minhas netas chegaram a ser agredidas, eu pessoalmente.
Eu acho que essa eleição última que eu perdi tem a ver ainda com isso. Agora, do ponto de vista moral, de quem zelou a vida inteira pela coerência, eu não podia fazer diferente, porque eu denunciei a irresponsabilidade fiscal, escrevi um livrinho chamado A Economia Está Bem, mas Não Vai Bem. Aí listava o que ia acontecer: desemprego, inflação, recessão e uma porção de outras coisas que iam acontecer por causa das chamadas pedaladas. Eu fiz uma audiência no Senado pelas pedaladas. Eu escrevi um relatório dessa audiência, isso muito antes do impeachment. Fui a Dilma com mais 6 senadores, um ano antes do impeachment, e levei uma carta. O bom é que eu tenho essa carta, dizendo: presidente, diante do Brasil tem 3 alternativas ruins, 3 cenários ruins. O impeachment começa a ser falado. É um cenário ruim. Outro cenário ruim é o governo seu continuar, presidente. Não está indo bem. E o terceiro, não sei o que era. A melhor saída, presidente, é a senhora continuar presidente. Não tem impeachment, mas com outro governo. Eu recomendo, nós, são 6 senadores comigo. Quem eram os outros senadores? Só para a gente lembrar. É difícil. Acho que era o Capiberibe, não era? Se não me engano, o Capiberibe. Estava. Eu tenho a carta com as assinaturas deles. Agora, e o que a gente recomendava? Pedir uma sessão do Congresso, reconhecer erros que tinham sido cometidos, dizer que era presidente do Brasil, não mais do PT, nem de nenhum outro partido. Meu partido passa a ser o Brasil. E eu quero governar para 3 anos que ainda tenho, servindo ao Brasil da melhor maneira possível. E o Brasil é um país onde o Congresso tem um poder quase parlamentarista. Saímos de lá, já era até o começo da noite, com a ideia de uma reunião com 15 parlamentares, inclusive do PSDB, inclusive dos democratas. Marcamos até que na casa de um apartamento dos. Eu acho que caiu de novo, senador. Você falava. Pronto, eu alô? acho que daria. Hein? Pronto, voltou. Okay. Caiu de novo. Voltou? Não, tá bom. Eu acho que poderia ter sido evitado, com mais conversa, com mais diálogos e com mais responsabilidade. Houve, sim, responsabilidade. Tanto é que caímos numa recessão, caímos no desemprego. Por quê? Aí eu vou dizer como professor de economia. Eu acho que muitos de nós, e eu acabo de trabalhar um texto chamado 11 lacunas da política econômica brasileira, de 1930 para cá, uma delas é que nós não percebemos, economistas, que além de capital, trabalho e terra, que eram os 3 fatores quando eu comecei a estudar economia, depois se colocou tecnologia, tem um outro fator hoje, chama-se confiança. Com a globalização, a economia que não passar confiança a quem? Aos consumidores e aos investidores. Essas 2 faces de uma coisa chamada mercado. Quando a gente fala em mercado, só penso nos investidores. O comprador é parte do mercado. Sem confiança, hoje não adianta você ter riqueza de capital, de natureza, de pessoas. Não adianta. Agora, se você passa a confiança, chega o capital, os recursos vêm e nós perdemos a confiança. E continua, né? Aliás, continua não. Hoje está muito pior a falta de confiança. Agora, veja bem. Agora faltou o terceiro fator do voto impeachment. Eu disse que foi um erro lógico, foi uma contingência moral. Agora, eu não sei até hoje se foi certo ou errado politicamente. E aí não do ponto de vista pessoal. Pessoal eu ponho na lógica. Do ponto de vista da história brasileira. Eu achava que o impeachment ia ter uma boa coisa para a história do Brasil, porque nenhum presidente mais seria irresponsável fiscalmente. Eu acho que isso seria muito bom. Isso acabaria com o populismo. Isso traria seriedade. Isso obrigaria a gente a distribuir renda e não apenas inventar que pode dar renda para um sem tirar de outro.
aritmética, quando eu vejo todo mundo chamar o Bolsonaro de negativista que é, esquece que do nosso lado tem o negacionismo de achar que 2 mais 2 não é igual a 4 nas finanças. 2 mais 2 igual a 4, salvo raríssimas exceções. Pois bem, politicamente, eu achava que teria um impacto positivo de acabar com o populismo de gastar mais do que tem. Isso parece que não está acontecendo. A PEC não, do agora, peraí, mas você acreditava nisso, tendo do outro lado, pronto para tomar posse, e tomar posse usando uma expressão que é a que eu uso, tendo usurpado a cadeira da Dilma, o Michel Temer, com tudo o que ele representava na política, sendo o personagem que ele já era, tendo integrado o grupo político que ele sempre integrou, né, pronto para montar um palácio com Eliseu Padilha, com Gedel Vieira Lima, com Moreira Franco, esses personagens que você não precisava de 2 horas para conhecer a biografia deles dentro da política, do exercício da política. Então, fazer o impeachment, votar a favor do impeachment para que o Temer assumisse, não foi uma certa ingenuidade política? Lula, você está dando outro argumento para votar pelo impeachment. A Dilma escolheu ele 2 vezes para vice. As contingências políticas levaram a que se fizesse essa aliança. Desculpe, mas a biografia dele já era conhecida, Lula. E verdade. Disseram na campanha, aqui está o meu vice. Se eu morrer, se eu ficar doente, o Brasil vai estar em boas mãos. Isso foi dito aos eleitores 2 vezes. Uhum. Então, eu não tenho medo do vice, entre aspas, claro. O vice era ele, escolhido pela Dilma e pelo Lula, pelo PT, carregado nos braços, elogiadíssimo. Mentiram em nome de uma aliança para ganhar a eleição, com aquela ideia de que vale tudo para ganhar a eleição. Se foi, mais uma razão para o impeachment. Agora, esse mesmo Temer terminou botando uma PEC do teto que freou o gasto dele, limitou o poder dele, porque qualquer presidente quer romper o teto, como Bolsonaro quer romper. Não, e o Temer colocou a PEC do teto contra a vontade dele. Aí foi uma imposição da construção política feita, aí sim, na Câmara dos Deputados, por um presidente da Câmara que tinha defeitos, como todo político, tinha lado, né, mas tinha virtudes. Né? E naquele momento, a virtude política dele era justamente ter uma responsabilidade política e fiscal acima da média, que era o caso do Rodrigo Maia. Na verdade, a PEC do teto, ela foi uma imposição política, né, do grupo do Rodrigo Maia, que depois se desfez. E aí, viu, Lula? Só para falar, aí tem um personagem importante, né? Que é o Henrique Meirelles, né? Que aí, quando o assunto é economia, e o Henrique vem do governo Lula, inclusive, o Meirelles, né? Que está lá agora com o Dória. O Meirelles é uma certa autoridade nessa área também. Aí eu acho que valeu muito o peso do Meirelles, até em contraponto a essa questão que o professor coloca de que todo presidente quer furar o teto, né? Aí tinha uma autoridade maior que não tinha passado complicado nem nada, que era o Meirelles, para poder bancar esse tipo de coisa, né? Muito bem, então é isso que eu defendo. O Meirelles foi um dos responsáveis pelo sucesso do governo Lula no primeiro mandato. O Lula foi ultra responsável, ultra que eu digo positivamente, durante pelo menos os 5 primeiros anos do governo dele. E eu espero que ele ganhando volte a isso. Agora, vamos tirar dos ricos e não imprimir dinheiro, mentindo para o povo, enganando o povo. Dinheiro não é feito de elástico. E o Meirelles tem essa qualidade não porque ele é bom na política, mas porque ele é bom na economia. Isso é uma falha que a esquerda precisa entender. Olha, a economia tem regras hoje com a globalização, a não ser que a gente feche o país como a Coreia do Norte. Tem regras
que impedem a vontade política funcionar. A vontade política ela é limitada por restrições econômicas quase tão fortes quanto a lei da gravidade. Não adianta um presidente dizer que vai mandar um brasileiro à Lua irresponsavelmente sem respeitar a gravidade. Não adianta dizer que vai gastar muito sem... Novamente congelou, então vou aproveitar, congelou de novo a sua imagem e está falhando a sua voz, né? Mas... Acho que ele está falando. Professor, está congelado. Bom, se falava que não adianta levar um brasileiro à Lua... Voltou. Não, acho que voltou. Não adianta levar o brasileiro à Lua... Bom, ele está voltando aqui, mas eu ia fazer uma provocação. Realmente não adiantou levar um brasileiro ao espaço, né, o Marcos Pontes, para ele terminar ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, né, e cortando todas as verbas, né, para a área de pesquisa. Pronto, voltou. Eu estava dizendo que não adianta realmente levar... Voltou. Não adianta levar um brasileiro à Lua, né, irresponsável do ponto de vista fiscal, ou com irresponsabilidade fiscal. Como não adiantou levar um brasileiro ao espaço, como o Marcos Pontes, depois ele assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia do Bolsonaro e ser corresponsável pela destruição, pela devastação das verbas para a ciência brasileira. Alô? Acho que congelou de novo. Acho que congelou de novo. Ele vai procurar outra posição. Quando eu estou observando aqui, mano, está chegando na sua hora, né? Tá chegando. E lá para a TV Democracia, está aqui. Eu vou me despedir. Governador, está aqui, ok. Governador, o Eumano vai ter que sair, vamos ficar aqui mais um pouco, porque o Eumano tem que ir para outro programa. Tá ótimo. Eu vou para a TV Democracia. Professor, eu quero me despedir, te agradecer muito, sempre um prazer falar com você. Vamos conversar outras vezes. E um grande abraço, prazer em revê-lo, viu? Nossos 40 anos aí de relações aí, é sempre bom ter esse contato, viu? Muito obrigado pela presença. Fica me devendo continuar isso, mas vou continuar com o Lula enquanto ele quiser. Perfeito. Abraço. Até logo. Abração. Obrigado. Abraço, Lula. Abraço, pessoal. Abraço, tchau. Mas voltando, Lula, vamos voltando. Lula, não vamos nem discutir o que esse governo está fazendo na ciência e na educação em todo. Esse governo, eu espero que seja um entre parênteses da história brasileira. Agora, vamos falar se fosse um governo nosso. Eu quero mandar um homem à Lua. Eu tenho que respeitar a lei da gravidade e a ciência. Para a ciência, eu preciso de dinheiro. Agora, eu tenho que respeitar a lei da gravidade fiscal. Saber em quanto tempo eu vou poder mandar o homem à Lua conforme os recursos fiscais que eu tenho. Não adianta prometer fazer isso em 5 anos, 10 anos, se eu não tenho recursos. Porque aí eu vou mandar ele à Lua condenando o povo à fome que a inflação provoca. Isso é outra coisa que a esquerda esqueceu. Inflação significa fome para o povo. E gastar mais do que se tem leva à inflação. É irresponsável com o povo uma política fiscal irresponsável. Pode até ser boa no primeiro momento, mas logo depois ela traz as suas consequências nefastas. Eu acho que você que congelou, não? Não, eu estou ok. Estou ouvindo. Então, por isso que eu sou um economista que, por causa da sensibilidade social, quer estabilidade monetária. Eu fiz um texto recentemente sobre é preciso desprivatizar o socialismo. É preciso concentrar o socialismo naquilo que é público. Deixa cargo para o setor privado cuidar, tanto na venda, como na produção, como na compra. Agora, as coisas sociais têm que ser públicas. Educação, saúde, segurança, o meio ambiente.
e a moeda. O valor da moeda, o socialismo tem que ter um compromisso de mantê-la a estabilidade. Como, aliás, os países socialistas mantiveram. Cuba mantém até hoje. No Brasil e na América Latina, nós ignoramos isso. Nós achamos que a inflação era algo que beneficiava o povo, porque dava dinheiro ao Estado. Aí era o povo que pagava. E aí a gente protegeu os ricos, com obrigações do Tesouro, com ouro, com compra de dólar, com compra de apartamento, e o povo sem ter alternativa. Daí, meu compromisso com a responsabilidade fiscal. É uma questão de economista? É, mas é, sobretudo, uma questão de saber que o povo é quem é enganado e paga pelos financiamentos. Como Brasília com a sua monumentalidade. Foi o povo brasileiro que pagou com a inflação que começou para valer ali. Não, isso sem dúvida. E a gente só conseguiu construir um entendimento político e uma ampliação das nossas expectativas com a política e com a vida nacional, né, de fato, depois que a inflação acabou. E a inflação acabou por obra de quem? Daquele grupo fabuloso de economistas que fez um plano inédito, difícil de ficar de pé, que foi o Plano Real, reunido sob a liderança de uma personalidade singular da política, que é o Fernando Henrique, né, que teve uma compreensão política enorme, mas também em razão da generosidade, da liderança, da forma também muito própria, muito particular de exercer essa liderança, de um presidente improvável, que foi o Itamar, e que, em minha opinião, ainda é muito injustiçado, né, na historiografia política brasileira, porque o Itamar, ao contrário do Temer, eu acho, o Itamar foi o homem certo no lugar certo naquele momento, porque teve uma compreensão, né, do papel que cabia a ele, apesar de todo o ciúme político que ele tinha do Fernando Henrique. Mas ele, desde o início, jamais pensou em fazer uma emenda de reeleição. Naquela época não podia, teria que ser feita uma emenda, e ele podia, porque tinha um instrumento na mão, a revisão constitucional de 93, que inclusive reduzia o quórum e reduzia a um turno só, né, a votação de emenda constitucional nas duas casas. Ele se submeteu a uma liderança da dimensão do Fernando Henrique, que sempre o colocava em segundo plano, mas ele compreendeu que era fundamental fazer um governo honesto. Você teve um governo com problemas pontuais, mas o governo do Itamar foi um governo intrinsecamente honesto. E foi um governo de um homem comum. E eu costumo dizer que o Itamar, e não o Lula, foi o primeiro homem comum, né, exercendo a presidência da República no Brasil. Né? Ele não era um luminar, né, e o acaso da história. Então, a gente precisa repor. E, de fato, né, a gente só pôde sonhar um outro país na hora que você tirou da sala o maior problema que o Brasil tinha, que era a inflação. E o problema da inflação que foi que construiu esse país desigual que a gente é. Muito bem. Agora, você esqueceu um terceiro nome fundamental para fazer o real funcionar. Luiz Inácio Lula da Silva, durante os seus primeiros anos de governo. Quando o Lula assumiu, o Plano Real tinha 6 anos. Era perfeitamente possível jogar para o espaço. Destrambelhar. Sair da lei de responsabilidade. E não saiu. E aí, mérito ao Meirelles no Banco Central e ao Palocci na Fazenda. Eu era ministro da Educação e sofri por causa disso. Não tinha dinheiro para a educação. O Lula não deu dinheiro para a educação nos primeiros anos, por responsabilidade, e eu apoiei nisso. Eu dizia, a educação espera, a inflação destrói. Não adianta aumentar o salário de professor se a inflação comer.
as escolas ficam boas, mas paradas em greve. Então, o Lula teve um papel na consubstanciação, não sei se diz assim, na formação do Plano Real. Depois, quando chegou a eleição da Dilma, aí começou a relaxar um pouco, porque também saiu o Palocci, vale muito quem está aí, e depois da Dilma, na reeleição, relaxou. E aí a gente começou a ter, vamos falar com franqueza, e isso aí precisa explicar numa eleição se for o Lula. Começou-se a recessão, começou-se a inflação, chegou a mais de 2 dígitos. E no Brasil, é preciso falar isso, a inflação não é controlável depois que ela sai de um certo patamar. A última conversa que eu tive com talvez um dos mais importantes formadores da minha cabeça, foi Celso Furtado, foi uma discordância por isso, almoçando na casa dele, ele dizendo que todo o país precisa de uma inflação de 4%, 5%. E, de fato, é o melhor meio de financiar os projetos públicos sem tirar dos ricos, para não criar problema, para não tocar nos privilégios. Aí a gente faz uma inflação. É uma maneira do governo ter 4% a mais todo ano de dinheiro. Só que eu dizia, professor, no Brasil, começa por 4% e chega a 40% muito rapidamente, como está na Argentina. Isso. O descontrole é imediato, né? Ou seja, a gente não tem, né? E por que a gente não tem um andar de cima, eu não uso o termo elite, o andar de cima da economia que tem uma compreensão social. E aí a tentação pelo ganho imediato leva a esse descontrole, que é o que a gente está vendo agora, com todas as vantagens para a área empresarial, e ninguém quer cortar os seus benefícios fiscais. E benefício fiscal tira o quê? Tira a distribuição de renda, é imediato. Agora, veja bem, a maior distribuição de renda no Brasil foi o Plano Real. Ao estabilizar a moeda, permitiu que houvesse um ajuste. Agora, veja bem, não é só a elite é a pior, mas a mente brasileira, ela trabalha com a ideia de que o tesouro não é do povo, o tesouro é do imperador ainda. Então, a gente pode pedir mais e mais e mais e mais e mais. É como se não estivesse saindo de nós próprios. Ou sob a forma de empréstimo, que vai ter que ser pago um dia pelas novas gerações, futuras gerações, ou sob a forma de inflação, que penaliza logo essa geração, ou sob a forma de juros altos, que penaliza também a geração atual. Por isso que a estabilidade monetária tem que ser um compromisso dos próximos anos. Mas, nesse momento, sinceramente, até isso a gente pode relevar se for para barrar a continuação do modelo nefasto do Bolsonaro. E isso deve ser uma condição sine qua non para apoiar um candidato. Mas, conhecendo Lula, e sabendo dele, ele tem um senso de responsabilidade. Ele tem de responsabilidade. Ele praticou. Isso, exatamente. Perfeito. Olha só, professor, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso agora, o nosso programa é de 1 hora, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui, foi muito bom reencontrá-lo aqui. Eu que agradeço, Lula. Foi um grande prazer encontrar você, humano, e debater essas coisas assim, com toda tranquilidade, franqueza que a gente precisa fazer, em nome de tirar o Brasil desse abismo em que fomos jogados. Um grande abraço para você. Um grande abraço e vamos chamá-lo novamente aqui em outros momentos. Estou à sua disposição. Eu gostaria muito de poder continuar essa conversa.